Olá pessoal, vamos então responder aí algumas perguntas sobre esse vídeo análise de artigo que eu larguei no feriado e que em suma mostra aí mais uma casa de análise indicando o Tesouro IPCA 2026, tá? Eu acho que é o queridinho do mercado e também tem uma venda expressiva nos leilões e pela circunstância, pelo momento atual, né, a questão de segurança, a gente também não pode deixar isso de lado, que também fortalecem muito a sugestão desse papel. Então vamos lá para as perguntas de vocês. Então o Rafael agradece aqui que a gente fez um vídeo de um assunto que ele sugeriu. Obrigado, Rafael. Eu não me lembro qual é, mas obrigado mesmo assim. Algumas dúvidas. Até quando existirá a alta da taxinha do Tesouro Selic? Visto que a perspectiva da Selic é fechar o ano acima de 5%. Olha, eu pensava, tá? E não tenho problema nenhum em admitir que eu estava errado, porque eu estava mesmo, né? E os vídeos são públicos. E no mercado, gente, a gente tem que ser assim, a gente tem que ser dinâmico, certo? A gente pensa uma coisa e as coisas mudam e não tem problema nenhum nisso, tá? Eu acho que o problema é você ficar com a mesma ideia e não mudar, e as coisas estão acontecendo e você tá ali arraigado àquela mesma ideia, tá? Eu achava que assim que o Banco Central começasse o ciclo de alta, é óbvio que as projeções de alta da Selic também acompanhariam o tom das atas e o começo da alta, que foi bem claro, né? O cupom ali aumentou de 2 para 2,75 e já deu um pré-datado para 3,5 na próxima reunião, que a gente vai fazer vídeo também, tá? Vai ser lá no comecinho de maio. E o Boletim Focus em seguidinha aumentou ali de 5 para 5,5, 6, 6,5, tá? Beleza. Então assim, eu achava que com essa sinalização e com toda essa mudança na expectativa, que a taxinha ia cair. E não caiu. Não caiu. Pelo contrário, no 24 e 25 tá subindo, curto prazo subindo. No 27 está andando sem direção. Então o que eu vejo agora? Eu acho assim, ó, eu acho que talvez o mercado das duas uma. Ou os fatores de curto prazo estão muito altos ainda, e aí eu vejo dois principais para isso, que são a questão fiscal e a questão do problema de saúde mundial. Tá? Até isso resolver, eu acho que não tem como o mercado relaxar. Tá? Isso aí é uma coisa. A outra coisa é a seguinte, pode ser que essa taxa venha a cair quando a Selic de fato estiver num nível confortável para o mercado. O mercado quer 6,5, talvez se bater 6,5, ela volte para o 0,02. Tá? É a possibilidade. Bom, outra possibilidade é o seguinte, então o mercado pode estar sendo São Tomé, que é ver para crer essa Selic, tá? E outra possibilidade dela continuar alta e até subindo, além dos fatores de curto prazo, é o seguinte, que eu estou mais inclinado a acreditar nessa possibilidade, e eu já falei isso em outros vídeos também, que é alguns agentes financeiros, alguns gestores, alguns administradores de fundo, enfim, de tesouraria de banco, etc., não estão acreditando que a Selic vai para o nível que o Focus está divulgando, tá? Então eu tô mais inclinado a achar que é isso, tá? E aí essa taxinha poderá ficar por um longo período ou até a inflação responder e baixar mesmo, tá? Mas baixar mesmo, sem ter choque disso, choque daquilo, tá? Então assim, possibilidades muito amplas, muito abertas, tá? Também por isso que o grande motivo para não entrar em Tesouro Selic é que ele não está cobrindo a inflação, tá? Mas assim, ó, quem acha que tem que comprar Tesouro Selic para garantir aquela taxinha extra, também não dá para falar isso porque a gente não sabe se essa taxinha extra não poderá subir no futuro. Então, eu acho assim, ó, pensava que ia melhorar, não melhorou com a expectativa e com o começo do ciclo de alta da Selic, não melhorou. Então,
Eu acho que o mercado está esperando para ver ou está achando que a Selic não vai para o nível que quer. E tem os problemas que ainda estão rolando. Então, quer dizer, está tudo aberto, está tudo indefinido. Na matéria, a sugestão de carteira foi 75 no IPCA 26 e 25 no Selic, para quem tem um perfil mais moderado. Acredita que seria bom trocar os 25 de Selic por pré-24 ou pré-26? Olha, Rafael, é o que eu penso, tá? Não é recomendação, até porque eu não sei qual é a sua situação pessoal, patrimonial, enfim, isso nem vem ao caso. Mas eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu também não vejo problema em investir 100% no IPCA 26, dado o momento atual, certo? O momento em que a taxa dele está muito atrativa, né? Em que a gente tem grandes incertezas e indefinições de curto e talvez médio prazo, né? A gente também não sabe como é que vai ser essa recuperação econômica depois que o problema mundial de saúde acabar, né? Alguns dizem que não vai acabar. Então, tem muitas incertezas, tá? Então, por isso, o IPCA 26 está sendo muito preferido e eu não vejo problema em ter 100% da carteira nele, tá? Mas eu gosto de número mágico também. Então, pré-24 e pré-26, acima de 8%, eu acho também que dá. Me incomoda um pouco 25%, tá? Eu faria 90-10. 90% no IPCA 26 e 10% nesses dois pré-fixados ou só um deles, ou só no pré-24, né? Aí a gente escolhe o prazo mais curto para não correr muito risco, certo? E deixaria nos dois. 5,5, preferência pré-24, que é a taxinha maior, pré-26. Aí vai de cada um, tá? Mas eu faria assim, 90-10. Eu não faria 75-25. Eu acho que 25% é muito em pré-fixados, porque aí, se a inflação disparar, aí você está aí com 25% dos seus investimentos no pré-fixado, nesse tipo de investimento, pode não ser bom, tá? Pode não ser bom. Muito bem, muito obrigado pela pergunta aí. Manda mais dessas aí que a gente mata no peito. O Jeff também, manda mais que tá valendo a pena. Olha aí, ó. 8,78 é o ano? É o ano. É o ano para qual inflação mesmo? Para 5%, tá? E os 5% de inflação é todo o período, tá? É ao ano também por todo o período do prazo, tá? Até 2026 ao ano, sim, se a inflação for 5% ao ano. Então, assim, ó, é mais um termômetro, tá? É um termômetro, a gente não pode escrever isso na pedra, tá? A Gessileide pergunta as questões para se tornar membro. Tem ali, torne-se membro, ele já informa ali o valor, tá? Se não me engano é 799. E aí até é bom a gente comentar também a questão da área de membros. O que eu tenho feito lá, pessoal? Eu tenho feito assim, ó, os nossos debates internos, né, com perguntas internas que a gente não abre no canal aberto. Eu mostro o que eu realmente comprei, tá? Que eu acho que isso é uma coisa mais reservada. Eu acho que é para quem realmente se interessa e quer ter um comparativo informativo apenas, tá? Porque não é recomendação. Mas em termos de... E a gente procura sempre divulgar no mínimo um vídeo por semana lá, tá? Mas assim, é uma contribuição para o canal, tá? Eu acho que o aspecto mais importante é esse, é você estar numa outra comunidade de pessoas que gostam do Tesouro Direto, que investem no Tesouro, vendo aí a opinião e os movimentos de uma pessoa que está interessada em ajudar vocês, que sou eu, tá? Mas quanto a aprofundar os conhecimentos, tá? Eu não sou um bom vendedor, tá? Por excelência, eu não sou vendedor, tá? Então, e até eu vou estar falando contra aqui o meu produto, digamos assim, que seria se tornar membro. Mas para aprofundar os conhecimentos, não precisa, tá? Você pode só acompanhar o canal, que já está muito bom, certo? Mas se quiser ajudar, quiser fazer parte da comunidade, será muito bem-vinda. Isso eu digo para qualquer um. Mas como eu estou falando, por excelência, eu sou um péssimo vendedor. Certo. Muito bem. O Silvio aqui, ó. Tem interesse em investir no IPCA 26. Só que um dos seus vídeos você comenta que é possível que ele saia do portfólio no ano que vem. Eu acho que sim, viu? Minha dúvida
se realmente sair, quando for realizar o resgate, tem algum risco de perder? Não, nenhum, tá? Continua tudo igual, tá? Para a gente ver isso aí, basta entrar aqui, ó, na tabelinha do Tesouro. Aqui é a tabelinha para investir, né? Mas o pessoal esquece de clicar aqui no resgatar. Aí no resgatar tem aqui as taxas, tá? E vocês reparem aqui, ó, que o Selic, perdão, o Tesouro IPCA 24 continua aqui, vai continuar até o dia do vencimento. O Tesouro vai continuar informando até o dia do vencimento, tá? Tá ali ele com a taxinha dele, o valor de resgate e tudo, tá? E aí, se o Tesouro realmente tirar do rol ou do portfólio o 26 e colocar o 28, nós vamos ter 24, 26 e 28. Só isso, tá? Não muda nada para quem já comprou, tá? Claro, qual é o risco? Aí tem o risco, sim, marcação a mercado, né? Porque o 24 ele continua tendo marcação a mercado, ele continua dentro da curva de juros, vejam aqui, ó, 3.2, 3.8, 4.3, ele continua submetido a isso aqui, esse precinho aqui continua variando, ele não passa a ter rentabilidade linear porque saiu do rol, nada disso. Ele continua um título normal como os outros, só que ele não é mais permitido que seja comprado por nós. Muito bem. Bom, a Maria pergunta aqui, ó, incrível como agora tem gente indicando o Tesouro Direto. Antes era o patinho feio da renda fixa. Será que estão em busca de segurança com boas taxas? Eu acho que sim. A verdade também é o seguinte, é que será que sempre ofereceu isso? Mas é óbvio, sempre ofereceu isso. Sempre, sempre. Uh, um exemplo muito marcante, na minha opinião, é assim, ó. Quando a Selic estava em 14%, os fundos de renda fixa, esses sim de perda fixa, né? Esses rendiam, a Selic rendia 14,25% e eles tinham a cara de pau de render 10%, 12%. Um absurdo. E as pessoas estavam felizes da vida porque estava acima da inflação, né? E o Tesouro sempre rendeu mais. E quando o InfoMoney faz lá os levantamentos dos fundos aí, com taxas abusivas, aquela coisa toda, e você compara com o Tesouro Selic, o Selic ganha desses fundos, né? São fundos que não conseguem nem acompanhar o CDI, né? Por quê? Porque a taxa é muito alta. Então, sim, sempre. O Tesouro Direto sempre tem um lugar, certo? E o detalhe mais importante é o seguinte, é que o Tesouro Direto é o ativo. Ele é ele não é um produto, ele é o ativo. Ele é a questão base, certo? A partir de títulos públicos, as instituições financeiras elaboram produtos financeiros. Elaboram fundos, elaboram CDBs, elaboram COIs e isso e aquilo e tal. Então, o Tesouro Direto é a matéria-prima da coisa, digamos assim. É a matéria-prima da renda fixa no Brasil, tá? Então, eu prefiro ter o ativo original ao invés de ter produto, tá? Muito bom. O Alcides também comenta que mas depois de um tempo é interessante descobrir que o Tesouro proporciona rendimentos tão bons quanto outros produtos. É que o Tesouro ele é matéria-prima, né? Ele não é produto. E o Emiliano comenta aqui com a gente, nas 2 últimas semanas, corretores oferecendo CDB a 12%, ETF de cripto, vale debênture perpétua, tem muita bala doce concorrendo. Mas aí o risco é outro, né? O risco é outro. Talvez debênture de estatal, talvez seja uma coisa a considerar com um risco um pouquinho menor, mas mesmo assim o risco é muito maior que o do Tesouro Nacional, do que o Risco Brasil, porque são operações que estão em setores muito específicos, né? Tanto do mercado financeiro quanto da economia. Então é risco, tá, gente? É risco. Investimento não é só rentabilidade, tá? Quando o Warren Buffett diz a maior regra dos investimentos é nunca perca dinheiro e a segunda, não esqueça da primeira, certo? O que ele está dizendo? Que a primeira coisa que a gente tem que olhar é o risco, certo? Isso é uma coisa muito importante, tá? Igor, isso aí desde a época que o 24 fazia esse papel, né? Sempre, sempre, sempre. Eu não compro muito, tá, do IPCA 26 porque
eu estou mais interessado no 30, nos IPCAs longos, tá? Mas a gente faz esse trabalho aqui de olhar bem direitinho a questão da segurança do IPCA 26, porque ele tá com tudo, né, gente? Aí, só que a questão é a seguinte, por que, que eu tenho preferido o 30, né? Porque em momentos de crise eu acho que papéis que pagam fluxo são muito interessantes. Bom, pessoal, então é isso aí, certo? Muito obrigado aí pelas perguntas. Espero que os nossos comentários tenham ajudado vocês a entender um pouquinho mais do Tesouro Direto e a tomar melhores decisões, certo? Muito obrigado e bons investimentos a todos.